Senhor, amém? Amém! Irmãos, peço a igreja abrir com a Bíblia, no livro de Números, capítulo 13, amém? Damos graças. Fala conosco, Espírito Santo. Esta Livro de maravilhosa. Números, capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Livro de Números, capítulo 13, no verso 1. Nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de conhecimento à terra de Canaã, a terra a qual dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés o enviou no deserto de Paná, conforme ordenou o Senhor. Todos eles eram chefes de Israel. 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos delas, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos a descendência de Anak, os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas e os jubizeus e os amorreus vivem em regiões montanhosas. E os caldeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb disse ao povo: se cale-se. E disse a Moisés: subamos e tomamos posse da terra, e certo venceremos. Mas os homens a qual ia com ele disse: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Pode se assentar, aleluia, dando glória a Deus e aleluia pelas palavras. Irmãos, essa palavra nasceu em meu coração num estudo a qual nós damos aqui. O Wellington estava nesse estudo, né? Glória a Deus, meu irmão. Foi um estudo que nos ensinou muito. E esse estudo no qual nós falamos um pouco sobre a terra de Canaã, a qual o Senhor ele tinha dado como herança ao seu povo. Nós começamos a aprender muito com isso. Nós aprendemos que isso era uma promessa de Deus na vida daquele povo. A palavra vai nos dizer que por 400 anos o povo estava escravizado no Egito. Eles clamavam por socorro, porque a palavra vai falar também que Faraó estava agora matando muitas pessoas, escravizando muitas pessoas, matando as crianças que estavam nascendo ali, colocando aqueles homens para poder trabalhar e cada vez mais trabalhar, para que eles não pudessem chegar na sua casa. Era um povo que estava escravizado por 400 anos. E a palavra vai dizer que Deus viu o sofrimento daquele povo. A palavra vai também dizer que Deus ele viu o sofrimento daquele povo e Deus prepara para aquele povo uma cidade, a Canaã, né? E nós aprendemos também que essa cidade não era qualquer cidade, era uma cidade preparada. E desde o começo Deus falava para aquele povo: é uma cidade que manda leite e mel.
é uma cidade próspera, é uma cidade boa. E todos conhecem a história a qual o Egito ele foi agora atacado pelas pragas ali. Deus liberta o povo através de Moisés, o libertador. Aquele povo, ele passa por várias e várias experiências diante do altar de Deus. Era um povo a qual viu o mar se abrir. Era um povo a qual viu as pragas atingir agora o Egito todo. Era um povo que eles estavam vendo e sendo cuidado, mesmo no deserto, estava sendo cuidado por Deus. Aquela trajetória que era para ser de cerca de 40 dias, se tornou 40 anos. 40 anos andando no deserto. 40 anos e mesmo assim o Senhor tem sustentado aquele povo. A palavra vai dizer que eles tinham de tudo. Tinha sombra, tinha coluna de fogo, tinha alimento. Mas o deserto não é morada para ninguém. E se você hoje está no deserto, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O deserto não é morada para a sua vida. O deserto ele é uma passagem em nossas vidas. O Senhor não tirou aquele povo do Egito para poder morar agora no deserto, para poder fazer acampamentos e ficar ali 40, 50, envelhecer, morrer no deserto. Mas não. O que Deus ele tinha dado para aquele povo é uma cidade que manda leite e mel, uma cidade próspera. E nós aprendemos muito com essa palavra, né? No estudo nós podemos explanar bastante essa mensagem. E Deus colocou algo no meu coração. O Senhor envia agora 12 homens. E não era 12 qualquer homens, mas era 12 líderes das tribos. E a missão era: vai até a cidade, espia a cidade, vê se a cidade é boa, vê se a cidade é habitada. E a palavra vai dizer que Moisés separa 12 homens de 12 tribos e envia esses homens para poder fazer uma expiação. Hoje eu tenho uma palavra para você. Traga-me um relatório da sua vida. Traga um relatório agora dos seus sonhos. Traga um relatório agora de tudo que você tem passado. Traga um relatório do seu casamento, da sua empresa, do seu trabalho, da vida a qual você tem vivido. Faz uma espia agora sobre a sua casa, sobre o ambiente a qual você mora. Começa a olhar se a terra é boa. Começa a olhar agora se você tem vivido agora as promessas de Deus dentro do seu lar. Se você tem vivido as promessas de Deus no teu trabalho. E traga um relatório, porque Moisés olhou para aqueles 12 homens e disse: traga-me um relatório da cidade. E a palavra vai dizer que ele só 40 dias espiando a terra. 40 dias ali olhando a terra como o Senhor tinha dado àquele povo. E algo que me pegou muito nessa mensagem foi que eles subiram, 12 homens, espiar a terra. Mas em momento algum, Deus disse para eles assim: olha, espia lá, vê se eu vou conseguir dar para você. Espia lá, vê se é para você essa terra. Ei, espia lá e vê se você tem condições de adquirir essa terra. Em momento nenhum Deus disse para nós espiarmos alguma coisa e ver se nós temos condição agora de adquirir essas coisas. Mas o Senhor olha para mim e para você e fala assim: começa a espiar a terra a qual eu tenho te dado para você. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas ali olhando para aquela terra, 12 homens. A missão era trazer um relatório. E o relatório deles foram: 10 homens voltaram para trás com o seguinte relatório: a cidade é boa. Aqui está o fruto da cidade.
Creio eu que era aquele cacho de uva, que 2 homens precisavam carregar aquele cacho de uva. Mas o relatório não foi bom. O relatório era o quê? Era habitada por gigantes na terra. E a palavra vai dizer que ela era toda rodeada com os inimigos do povo de Deus. Eles olharam para Moisés e disse: Moisés, não vai dar para poder conquistar essa terra, porque nós olhamos agora diante deles e nós parecemos como gafanhotos, de tão grande que eram aqueles homens, de tão poderosa que era aquela cidade, de tão protegida e poderosa que era aquela cidade. E quantas vezes nós temos trazido relatórios negativos de tudo que nós estamos vivendo nessa terra? Quantas vezes nós temos trazido diante de Deus, falando: Senhor, não vai dar, papai. Senhor, é grande demais para mim, eu não consigo alcançar. Senhor, a cidade realmente é boa, mas é habitada. Eu não tenho força suficiente para poder conseguir entrar na terra. Deus, aleluia. E quantas vezes nós temos trazido relatórios de dificuldades? Mas eu lendo essa mensagem, eu entrando um pouco mais, eu aprendo que aquilo que é nosso como herança, aquilo que foi o papai que nos deu, aquilo que foi o papai que nos preparou. Sim, Jesus, aleluia. Pastor, glória a Deus, glória a Deus. Não depende da minha força, não depende agora da minha inteligência, mas depende da promessa daquele que me prometeu. Ele é fiel para poder cumprir em minha vida. A terra é minha, a terra é nossa. Vamos entrar nas promessas de Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É sempre assim. Sempre nós colocamos agora um gigante perante a nossa terra prometida. Sempre colocamos agora adversários diante daquilo que o Senhor Ele já nos deu, porque desde o começo, a qual o Senhor ia libertar aquele povo, o Senhor também já tinha um lugar para poder habitar aquele povo também. Tem fé para poder viver isso nessa noite? Meu Deus. Eu estava falando um pouco com o pastor Rubens sobre isso. Muitas vezes nós conquistamos aquilo que está baseado em nossa inteligência, conquistamos aquilo que está baseado em nosso bolso, a nossa questão financeira. Eu posso sonhar até aqui, passou disso, eu não consigo mais. Mas existem sonhos, existe propósito que já está no coração de Deus. A palavra vai dizer que 12 homens, 10 homens vieram agora com um relatório negativo, mas existia 2, Josué e Caleb. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E como é bom andar com Josué e Caleb, como é bom ter pessoas assim em nossos lados, pessoas que nos motivam a romper agora o impossível. Nós olhamos agora para a história de Naamã, leproso, era comandante do exército sírio. Deus tinha dado várias e várias vitórias para ele, porém leproso, doente. Mas olha a diferença quando nós andamos com pessoas que têm agora o Espírito Santo de Deus. Olha a diferença agora quando nós temos pessoas que têm relatórios bons para nossas vidas. Glória a Deus. Naamã estava ali, ele tinha uma serva, a qual era cheia do Espírito Santo. Quando aquela mulher vê Naamã se coçando, Naamã envergonhado com uma lepra que consumia o seu corpo todo, ela vem com um relatório positivo. O relatório era: se você conhecer o profeta, certamente ele curará você totalmente.
positivos, relatórios da qual nós entregamos para o Senhor, porque nós confiamos que Ele é suficiente para poder nos curar, para poder nos dar a bênção. Ele é o suficiente. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para poder agora se queixar da sua vida, mas não, ela viu a oportunidade. Está doente, está enfermo. Eu conheço um que pode te curar totalmente em nome do Senhor Jesus. Ela vai dizer que Naamã e o rei Sírio, eles já tinham gastado muito dinheiro atrás de cura para o soldado, porque era um soldado valioso, mas não conseguiram nada. E quando aquela mulher fala assim: existe um profeta, existe um Deus, o coração dele se enche de alegria e se enche de esperança. Ei, pare de andar com pessoas que colocam você para baixo. Pare de andar com pessoas negativas. Porque se, pela história, se nós formos ouvir agora aqueles 10 agora espias, nós nunca vamos tomar posse das nossas bênçãos. Nunca vamos herdar a nossa Canaã. Nunca vamos entrar numa cidade que manda leite e mel. Ouvindo agora os maus relatórios. Comece a andar com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que têm solução para tudo, porque conhece o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia, Pai. Sim, Jesus. Naamã se encheu agora de alegria. Naamã agora vai até agora o rei. Ei, rei, eu fiquei sabendo de um profeta a qual coloca a mão e consegue expulsar enfermidades. O rei fala assim: vai lá, vou mandar para você uma carruagem agora de riquezas, leva lá, tenta lá. Aquele homem foi totalmente curado. Simples. Desça o Jordão 7 vezes, mergulha, a sua pele vai sair como uma pele de neném. A palavra fala que ele desceu, ele mergulhou e foi totalmente restaurado. Traga no relatório da sua vida. Fala como anda o seu casamento. Fala para Deus como anda a sua vida financeira. Tudo que Deus ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Se nós não estamos andando conforme a palavra do Senhor Jesus, se não for provação, nós estamos fora da presença de Deus. Glória a Deus. Sim, Deus. Entendemos que existe momentos de provação, que Deus ele quer nos evoluir, ele quer nos melhorar. Então nós passamos por um certo momento e nós somos testados e nós somos aprovados pela presença dele. Mas muitas pessoas têm perdido a chance de viver, irmão Wellington, a boa, perfeita vontade do Senhor Jesus. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de tesouros, eu estou falando de uma paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, Eu estou falando de uma virtude a qual nós confiamos, independente do diagnóstico do mundo. Eu estou falando de uma tranquilidade de nós colocarmos o nosso pé e saber que nossos pés estão firmados numa rocha, que pode vir agora a tempestade, que pode vir o vento. Eu estou agora na rocha, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Diagnósticos, relatórios, a qual nós encontramos todos os dias. Nós espiamos, e parece que nós estamos com medo de viver as promessas de Deus são nossas vidas. Josué e Caleb não. 40 dias agora espiando aquela cidade. E eu começo a ver agora Josué e Caleb contemplando de tudo que Deus fez. As promessas de Deus era verdadeira, era real, era fértil. Enquanto 10 homens estavam agora medindo o tamanho agora dos gigantes,
Quando o homem estava olhando agora, peraí, ali está um inimigo, ali está outro inimigo, aqui está outro inimigo. Josué e Caleb estavam contemplando agora que a terra qual Deus nos deu é uma terra fértil, produtiva, terra boa. Foi o que o irmão Hélio falou aqui. Por que nós não conseguimos viver a plenitude do Evangelho de Deus hoje? Aonde está nosso coração? Aonde está nosso tesouro? É sobre isso. É sobre aonde está meu coração, o que eu estou buscando aqui. E o que nós estamos buscando nesse mundo? Aonde queremos chegar? A quem queremos agradar? Que pessoas que nós queremos ser reconhecidos? Se não for por Deus, se não for cheio do Espírito Santo, estamos perdendo o nosso tempo. Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Traga o relatório da sua vida. Eu lendo a palavra de Deus também, nós entramos agora em Jairo, um das sinagogas, um daqueles que era contra Jesus. De repente, a sua filha fica enferma. Ele tem que fazer o quê? Ele gasta agora também todo o seu dinheiro. Talvez ele pegue a sua filha e leva lá na sinagoga para ver se alguém consegue fazer algo por aquela menina, e ninguém podia fazer nada por aquela menina. Ele vai atrás de Jesus, e a palavra vai dizer que Jesus tinha acabado de pisar na terra, porque ele estava agora no mar. Creio que Jairo estava ali já esperando, ali Jesus vindo no barquinho. Glória a Deus. Jairo se posiciona naquela praia, e quando Jesus ele pisa na praia, Jairo fala para Jesus: Jesus, você precisa ir na minha casa. Aleluia! Ei, Jairo vai dar um relatório da sua vida. Ei, a minha filha, Jesus, ela está enferma. Jesus fala: eu vou com você na sua casa. E no meio do caminho, chega um relatório negativo, irmão Cristo. E eu examinando a palavra de Deus, eu vejo que assim, né? Sempre que quando nós começamos a fazer a obra de Deus, sempre quando nós começamos a mudar agora o nosso caráter cristão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou me entregar. No meio do caminho, Satanás ele quer nos calar. No meio do caminho, Satanás ele quer parar agora a nossa caminhada, porque ele sabe que se Jesus chegar na casa, vai ter milagre. Ele sabe que se você apresentar diante dele a sua família, o seu ministério, o seu chamado, o seu emprego, se você apresentar e sustentar o projeto, ele sabe, tem certeza que Deus vai intervir ao seu favor. Satanás sabia que se Jesus chegasse na casa de Jairo, algo ia acontecer. No meio do caminho ele tenta intervir. Relatório, sabe qual era? Pare de incomodar o mestre. A menina já morreu. Aleluia! Pare de incomodar o mestre. E quantas vezes nós temos ouvido as más vozes, as más línguas, os maus relatórios. E sabe o que nós passamos? Nós paramos. Nós estamos caminhando, estamos chegando, a terra está próxima. De repente vem agora uma palavra do mal, dizendo: pare! E sabe o que nós passamos? Nós paramos. Nós paramos. Mas ali estava Jesus. Jesus ele percebe que chegou uma notícia ruim. Jesus ele percebe agora que aquele homem ele está perdendo a força. Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, creia somente. Essa noite eu quero falar para você: creia somente. Aleluia! E não interessa qual foi a notícia que chegou para a sua vida.
Não interessa se você já morreu, já acabou, não tem mais jeito. Creia somente, porque o nosso Jesus, Ele tem poder de ressuscitações, ressuscitar a sua vida. Aquilo que você pensou que estava morto, que já tinha acabado, Ele tem o poder e a autoridade para trazer novamente a vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Relatórios. Você consegue hoje olhar para a sua vida e dar um relatório de tudo que você tem vivido? As guerras que você tem enfrentado dentro do seu lar, as perseguições agora no teu trabalho, as perseguições espirituais. Eu não entendo. Hoje eu estou bem, amanhã já estou com uma depressão, já estou com uma angústia. Eu não entendo. Hoje eu estou aqui glorificando, exaltando. Eu saio ali para fora, as vozes começam a soar no meu ouvido. Para, você não vai conseguir, é demais para você. Deus. E aqui dentro estamos protegidos, estamos cheios do Espírito Santo. Mas quando estamos lá fora, Satanás ele quer entregar a realidade em nossa cara, dizendo assim: é demais para você, você vai ficar 40 anos, você vai ficar 80 anos no deserto, você nunca vai entrar nessa cidade. E se nós paramos para poder ouvir isso, Pastor Igor, nós ficamos 40, 50, 60 no deserto. Mas quando nós temos Josué e Caleb, pessoas que estão preocupadas somente em contemplar a presença de Deus, eu creio que ele subiu ali e eles ficaram maravilhados, porque tudo aquilo que Deus ele prometeu 40 anos atrás, quando livrou eles do Egito, era verdade, era real, pastor. Eu quero que você hoje mude o relatório da sua vida. Não me interessa como está o cenário. Você pode falar para mim assim: pastor, mas você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe como está a minha situação financeira. Você não sabe agora como está meu coração. Você não sabe como que eu estou amargurado, machucado. Muda o relatório. Porque tem o relatório que nós podemos dar da maneira natural. A maneira natural era como esses 10. Eles olharam e viram com os seus olhos carnais. Eles viram agora com os seus olhos naturais. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, Josué e Caleb, ele tem um olhar agora sobrenatural. É um olhar agora que ele não vê como o homem vê. Ele começa a ver que a promessa de Deus é verdadeira, a terra é próspera, eles vão ser felizes ali naquele lugar, eles vão entrar na terra, não importa quem está habitando na terra, a terra é nossa, por herança, tudo que Deus ele nos deu, Ele vai cumprir, em nome do Senhor Jesus. Era isso. E voltando para a palavra, era isso que Deus queria. Ei, sobe lá e contempla com os seus olhos que tudo aquilo que eu preparei para você realmente é bom. O Senhor não nos pede agora a autorização, agora dizendo assim: ei filho, será que eu posso te dar? Ei filho, será que agora os gigantes são maiores do que eu? Não! Entra, espia a terra, porque vai ser isso que eu vou te dar, que eu já te dei, que é promessa. E quantas vezes nós estamos vivendo algo que não é a promessa de Deus? Quantos aqui estão vivendo a promessa de Deus em sua vida? E promessa. Promessa eu entendo que é Ele que está nos dando. Herança. Aquilo que Ele conquistou para mim. Eu não tenho que ficar 40 anos no deserto. A promessa é real. E foi falado aqui
Creia somente. Creia somente. Deus é real. A palavra de Deus é real. Aleluia. Glória a Deus. Quantos relatórios que nós estamos dando que é ruim, nós não confiamos na promessa de Deus, não confiamos naquilo que Deus ele tem para nos dar, não confiamos agora que parece tão impossível que nossos olhos não conseguem contemplar. E o que nós estamos fazendo? Nós voltamos para trás, porque a palavra vai dizer que agora um relatório maldito, um relatório agora negativo. Sabe o que traz para aquelas pessoas? Rebeldia. Quando aqueles 10 homens começaram a falar, o povo todo inflamou. O povo todo começou a questionar, dizendo assim: como Deus ele traz nós para uma terra habitada? Como Deus traz nós agora, nós vamos morrer? Eles vão pegar agora as nossas esposas, nossos filhos, vão colocar como escravos. Duvidando da promessa de Deus, que a promessa de Deus era verdadeira. Eles viram com os seus próprios olhos e não confiaram na promessa de Deus. Meu Deus. E de repente, um olhou para o outro e falou assim: vamos tirar Moisés do cargo, vamos levantar outro, vamos voltar lá para o Egito, vamos pedir agora desculpa para Faraó, vamos voltar lá. Sabe o que eu entendo, Edson? É quando nós não acreditamos na promessa de Deus, até o Egito é melhor. Quando nós não estamos vivendo aquilo que Deus ele chamou a gente para poder viver, até o Egito é melhor. E é verdade. Se eu não estiver vivendo agora as promessas de Deus, certamente o Egito é melhor. E tem muitas pessoas vivendo o Egito dentro de casa. Muitas pessoas ainda que não conseguiram desapegar ao momento de escravidão. Eu tenho algo de Deus para poder falar para nós aqui hoje. Você é livre. Deus te libertou. Deus ele tem uma terra para nós. Deus ele tem agora para nós promessas a que nós vamos entrar sem depender agora da nossa inteligência, da nossa força, porque Ele é o suficiente e garante a nossa terra e a nossa promessa. Glória a Deus. Não aceite isso. É tanto anos agora que nós ficamos no deserto, que parece que o deserto é o nosso lugar. O deserto não é o seu lugar. A vida que você está vivendo aí infeliz não é o seu lugar. As brigas contínuas não é o seu lugar. O fracasso não é o seu lugar. Aleluia. O medo, a depressão não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Eu não sei o que Satanás tem soado no seu ouvido, te trazendo medo e te trazendo pânico. Eu não sei o que você tem escutado aí nas internets, na televisão. Eu não sei que as pessoas da própria casa estão falando, têm conversado, que tem entrado no seu ouvido. Eu não sei o que as más línguas têm soado no seu ouvido, te trazendo para você medo, angústia, dor. Mas Deus, Ele fala para nós hoje. Comece a ouvir Josué e Caleb. Comece a ouvir Josué e Caleb. O que ele tem para poder falar é bom. Relatórios positivos. Relatórios que vai nós andarmos em direção ao alvo que é a nossa terra, o alvo que é as nossas promessas. Lembra de Naamã que nós falamos agora mesmo? Naamã ouviu agora Josué e Caleb. Ele saiu do lugar que ele estava, deu um salto e falou: eu vou até esse homem, eu vou agora adquirir agora a minha cura. E eu tenho um relatório de Deus para as nossas vidas hoje. O relatório de Deus é que Ele veio para poder nos fazer o bem. Ele nos deu promessas e mais promessas. Para aquele que quiser vir após mim, pegar a sua cruz e vir,
esse aí tem promessa, esse aí tem herança. Foi falando aqui no começo, você é filho, você não é qualquer um. Glória a Deus, aleluia, Pai. Palavras boas que vai nos motivar. Ei, sabe aquilo que os seus olhos viu e você falou para você assim: ei, não é para mim não. Deus vai te falar para você hoje: é para você sim, é para você. Senhor, mas a terra é habitada por gigantes. Davi, quando ele olhou para aquele gigante, falou assim: ei gigante, você vem comigo, contra mim com espada, escudo, mas eu vou contra você em nome de Deus. Davi sabia que se ele lutasse contra um homem tão grande, ele não ia ganhar. Mas Davi também sabia que ele não estava sozinho, que ele não lutava sozinho. Quer um relatório bom? Essa luta que você está lutando hoje, você não está sozinho. Aleluia. Hey, será que isso consegue mudar você do lugar que você está parado hoje? Será que isso consegue descongelar nossas vidas? Que é tantos anos congelado no deserto que nós olhamos assim para a terra está aqui pertinho. Não é para mim. Que Deus hoje Ele possa nos descongelar. Nós começamos a dar um relatório: Senhor, meu casamento é bom. Senhor, o meu emprego é abençoado. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu tenho colocado algo, Senhor, em oração, e isso é bom, e o Senhor vai realizar, porque isso é promessa. Nós precisamos crer que tudo aquilo que nós temos vivido aqui, que não é a nossa promessa, não é nosso, mas Ele tem promessa para a gente, para a nossa casa, para nossos filhos, para nossas esposas, para o nosso trabalho, para o nosso ministério. Quanto tempo que nós não oramos mais em favor do nosso ministério? Parece ser tão longe. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu era jovem e via os grandes pregadores pregando ali, a minha oração era: Senhor, eu quero pregar que nem aquele homem. Muitas vezes em dons de profecias, eu sempre falava: Senhor, mas quando vai ser a minha vez? Lembro até hoje de uma vigília como nós estávamos ali, a palavra foi tão poderosa. Acho que era o pastor Marquinho, acho que ele estava comigo nessa vigília. Tinha dois pastores ali pregando, o pastor Daniel e o pastor Marquinho. Meus irmãos, foi uma glória tão grande naquele lugar que eu desejava aquilo. E quantas vezes nós estamos parados e nós não desejamos mais a presença de Deus? Achamos que isso não é para nós. Achamos que nós estamos aqui para poder ficar sentado num banco. Não oramos mais agora por discernimento espiritual. Não oramos mais para poder ter a interpretação da palavra de Deus. Não oramos mais para poder ter sonhos, revelações. Estamos congelados no deserto. Glória a Deus, aleluia, Pai. Pedindo o poder do céu, porque nós somos filhos de Deus. E nós precisamos disso para poder romper as barreiras do mundo lá fora. Hoje o Senhor Ele quer trazer para você a memória das promessas a qual Ele fez na sua vida. Se você está aqui hoje, não é por acaso. E Satanás ele vem somando no seu ouvido assim, trazendo uma notícia: quem é você? Você é pecador, você não é merecedor, olha o que você tem feito. E hoje a voz do Espírito Santo de Deus
tem dito para você assim: você é muito amado, você é escolhido, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te limpo, eu te consagro, eu uso a sua vida, você é minha, você é meu. Quantas vezes nós temos ouvido a voz de Satanás nos colocando para baixo? Ei, meus irmãos, ele tem cumprido aquilo que ele falou: roubar, matar e destruir as nossas vidas. E muitas vezes ele tem entrado, roubado, matado e destruído nossos sonhos. Olhamos, falamos, não é para nós, não sou merecedor. Mas o Senhor, Ele não está atento a essas coisas. Ele quer saber se o seu coração, ele recebe Ele hoje como único, suficiente Salvador da sua alma, da sua história. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Talvez você esqueceu das promessas de Deus na sua vida, e você não tem agora adquirido, entrado na terra a qual Deus já nos deu, não depende de nós, Ele já nos deu e falou para nós: espia, tudo que eu tenho para vocês são bom. Espia o que eu tenho para vocês. Mas parado no deserto, não tem como, eu preciso caminhar. Nós precisamos caminhar. E de repente eu estou caminhando, vem uma notícia ruim: ei, para porque acabou, para. E nós continuamos caminhando. Jesus olha para nós e fala assim: tenha bom ânimo, caminhamos. E de repente, 10 homens, 10 líderes. Ei, aqui foi pesado porque eram 10 pessoas que tinham palavras. Não era qualquer um lá, era 10 líderes. E quando ele dá o relatório dizendo: a terra é boa, mas os gigantes são maiores. Até quando? Até quando nós vamos deixar de confiar na palavra de Deus? Até quando nós vamos parar agora? Porque Satanás, ele tem falado em nossos ouvidos. Até quando nós vamos parar agora de ouvir a voz de Satanás e começar a ouvir a voz de Deus, começar a pegar na palavra de Deus e começar a viver as promessas de Deus? Até quando, igreja? Até quando nós vamos ver Satanás vem e saqueia os nossos filhos, saqueia o nosso trabalho, saqueia agora os nossos sonhos? Até quando? E a terra está logo ali, a promessa está logo ali. Ei, igreja, saia daqui profetizando, saia daqui determinando: Senhor, a terra é sua, o Senhor me deu, então eu vou entrar. Satanás, ele vai ter que sair de lá. Aonde ele estiver, ele vai ter que sair de lá, porque é meu. Glória a Deus, aleluia. Se no seu trabalho, ele começa a profetizar assim: ó, esse trabalho foi o Senhor que me deu. Glória a Deus. Satanás, ele tem que se retirar de lá, porque é meu. Se é na sua casa, brigas, discussão, não tem mais harmonia, não tem mais amor, ei, vai chegar lá hoje e vai falar assim: ei, pode se retirar, porque essa terra é minha como herança, como promessa, é minha. Se retire já. Não interessa a área. Hoje o Senhor, Ele nos motiva a romper essa barreira. Se você começar a olhar agora para os gigantes, certamente nós vamos voltar para trás. Mas se você começar a olhar agora para o nosso Deus, o poder daquele que nos deu a terra como herança, nós vamos romper isso hoje. Não é para amanhã, é hoje. Já passamos tempo demais espiando, passamos tempo demais no deserto. Hoje a palavra de Deus para nós, o relatório de Deus é: entramos e conquistamos a nossa terra, porque já foi nos dado como herança. Entramos e conquistamos a nossa terra. Ei, não temas, porque maior é aquele que nos prometeu, maior foi aquele que está nos enviando até a nossa terra. Maior, Ele é bem maior. Nosso Deus é bem maior. Ei, o nosso Deus agora castigou o Egito
todo, fez Faraó agora se render diante da presença de Moisés. Ele supriu agora todas as necessidades do deserto. Todas. Ele não é fiel para poder nos entregar uma terra. Ele não é fiel para poder derramar sobre nós a promessa, a qual já é nossa. Então se coloque de pé. Começa a orar com convicção nessa noite. Ei, o Senhor, Ele não te chamou você para poder espiar, para ver se dava ou não dava para poder conquistar a terra. Ele mandou você ir lá para ver se era bom aquilo que Ele tinha nos dado como promessa. Foi só isso. Era só para ver se era bom. É bom? É maravilhoso. Então é sua. Porque o nosso Deus, Ele garante a nossa entrada, a nossa saída. Ele garante a nossa direita, a nossa esquerda. Oremos. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo. Pai, nós estamos, Senhor Pai, debaixo, Senhor Pai, de uma promessa. Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor Pai tem nos dado é nosso como herança. Pai, não sei como, Senhor Pai, os gigantes entraram em nossa terra, Senhor Pai. Pai, eu não sei como, Pai, os inimigos, Senhor Pai, estão, Senhor Pai, nas montanhas, cercando, Senhor Pai, a nossa terra. Pai, sabe como, Senhor Pai, se nós vamos lutar sozinhos, não vamos conseguir, Deus. Mas hoje, o Senhor vem trazer um relatório positivo. Essa terra já é nossa. Essa terra, Pai, não teremos que pelejar, porque o Senhor garante a nossa entrada, a nossa saída. Foi o Senhor, Pai, que comprou com o teu sangue carmesim naquela cruz, a qual o Senhor, Pai, nos garante a vitória, a qual nos dá poder e autoridade, a qual o Senhor, Pai, nos dá hoje a tua infinita graça, Senhor. Entra nos lares agora. Todos os gigantes que estão, Senhor Pai, impedindo, Senhor Pai, a alegria, o amor, aquilo que o Senhor já nos deu como herança, Pai. Foi falado aqui, o fruto, Pai. Esse fruto maravilhoso, a qual tem dentro de nós, Senhor Jesus. Que esses frutos venham a fluir em nosso lar, Pai, que esse fruto venha a fluir, Senhor Pai, agora em nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus. Todo gigante alocado, Senhor Pai, em nossa casa agora, eu te repreendo em o nome do Senhor Jesus. Oh Pai, toda perseguição, Senhor Pai, que quer tirar, Senhor Pai, agora, Pai, o nosso sustento. Oh Pai, agora, Pai, toda barreira, Senhor Pai, que está, Pai, diante de nós, Pai, diante da porta, Pai, que o Senhor já abriu. Pai, se tem alguém aqui desempregado, Pai, precisando, Senhor Pai, de uma porta, Senhor Pai, é a promessa, Pai, essa porta já está aberta, Senhor. Pai, o nome de Jesus, Pai, Pai, que toda cegueira espiritual caia por terra agora. Pai, que todo gigante, Pai, que está na frente dessa porta, caia por terra agora. Nós vamos entrar e adquirir, Senhor Pai, porque, Pai, foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que preparou, Senhor Pai, essa porta, Pai. É uma porta boa, eficaz, é uma porta, Senhor Pai, que vai, Senhor Pai, suprir todas as nossas necessidades, Senhor Pai. Nós cremos, Senhor. Pai, nós aceitamos, Senhor Pai, agora, Deus Pai. Nós deixamos, Pai, de vir para a igreja, Senhor Pai, para poder, Senhor Pai, fazer a hora extra, para poder fazer bico, Pai, porque, Senhor Pai, não podemos estar aqui, Pai, porque temos que correr atrás do sustento. Pai, nós queremos, Senhor Pai, que a porta que o Senhor abriu, ela é eficaz, Senhor Pai, para que nós podemos também adorar o Teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nós declaramos, Senhor Pai, agora que nós vamos entrar e vamos viver a plenitude da promessa, a plenitude, Senhor Pai, do amor, a plenitude da alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo gigante que está, Senhor Pai, de pé,
já caiu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nessa promessa, aplauda o Senhor Jesus.